dia, meu amigo e minha amiga, que a paz de Deus esteja com você, te acompanhe nesse dia. Muito bom estar com você aqui no nosso devocional de fé. Eu quero ler um texto da Bíblia junto com você hoje em João capítulo 3, versículo 13 em diante. Diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que hoje está no céu. E do modo pelo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Depois diz assim o versículo 18: Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Queridos amigos e irmãos, esse texto nos fala sobre o amor de um Deus grande e poderoso, mas que escolheu nos dar o melhor, enviar seu próprio Filho para pagar o preço do nosso pecado. Um Deus que nos ama profundamente, que se importa conosco e que é acessível a nós, que ao invés de nos julgar e condenar, decidiu nos amar e perdoar através do sacrifício de Jesus. Diz aqui que Ele nos entregou o seu Filho. Hoje Jesus Cristo pertence à humanidade. Ele foi dado por Deus Pai aos homens, para que todos os homens que por se aproximarem dele, se achegarem a ele, tenham comunhão direta com o Deus Criador. Aquele Deus que é Espírito, que não podemos tocar, se tornou tangível através de Jesus, ou seja, pode ser tocado através de Jesus, porque Jesus assumiu a forma humana. Então, em Cristo podemos nos encontrar com o Deus Criador. Sabe, amigos, numa parte desse texto, no versículo 14, Jesus fala algo que, ao ver, parece meio estranho. Diz assim: Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Do que Jesus está falando? Para o povo que ele falava, que era o povo de Israel, quando ele falou da serpente levantada por Moisés no deserto, ele estava falando de algo que estava presente na cultura, na história do povo de Israel, e que muitos de nós não conhecemos muito bem, porque às vezes não lemos o Antigo Testamento da Bíblia, ou lemos apressadamente. Ele está falando de um momento da história do povo de Israel, em que o profeta Moisés, líder do povo, fez uma estátua de uma serpente e colocou presa em uma haste, em uma madeira, e levantou essa serpente feita de bronze, para que todos que olhassem para ela ficassem curados de um mal, de uma doença. E aí você vai dizer: mas que coisa estranha, não era Deus que disse para não fazer estátuas, né? Não se prostrar a elas? Mas aqui neste caso foi o próprio Deus que mandou fazer essa serpente de bronze. E eu quero ler o texto no livro de Números, capítulo 21, versículo 4 em diante, no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Números, é o quarto livro do Antigo Testamento. Capítulo 21, versículo 4, conta um pouquinho dessa história, de o que aconteceu ao povo de Israel. Eles estavam no deserto, haviam sido tirados por Deus do Egito, da terra da escravidão. Para tirar Israel das mãos de Faraó, Deus teve que mandar 10 pragas ao Egito. Deus teve que abrir o Mar Vermelho. E agora, andando no caminho do deserto em direção à terra prometida, Israel era sustentado por Deus todos os dias. Havia uma nuvem para protegê-los, havia uma coluna de fogo à noite, havia
um pão que caía do céu todos os dias, o maná, um alimento vindo do próprio Deus ao povo de Israel. Mas o povo estava farto, o povo estava indignado, o povo estava insatisfeito. E aí o pecado vai tomar o coração desse povo. E tomados pelo pecado, eles vão pecar, e por causa do pecado, eles terão o castigo. Serpentes abrasadoras vão vir ao meio do povo e vão picá-los. Então o povo se arrepende e Deus propõe um caminho para que eles sejam curados. E é disso que o texto fala. Números 21:4 diz assim: então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Cuidado com a impaciência. Aprenda a esperar o tempo de Deus. E o povo falou contra Deus e também falou contra Moisés. Dizia o povo: por que nos fizeste sair do Egito para que viéssemos a morrer neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma está farta deste pão vil que o Senhor nos dá. Olha só, gente, estavam chamando de pão vil o maná que Deus mandava do céu. Estavam reclamando da comida que tinham. Estavam reclamando daquilo que Deus deu para eles. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: estamos em pecado, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Eu quero parar aqui um pouquinho. Veja que o pecado deles aqui era um pecado de murmuração. Reclamar do que Deus tem dado. Não saber esperar, estar impaciente. Falar mal dos líderes. Gente, aqueles que cuidam de nós, aqueles que estão nos guiando no caminho de Deus. Ninguém é perfeito, mas cuidado de você ficar falando mal. Cuidado de você ficar reclamando de Deus e reclamando da vida. Claro que a gente quer melhorar. O povo de Deus também queria chegar na terra prometida, e Deus tinha prometido que eles chegariam. Mas havia um tempo que Deus precisava ensiná-los no deserto. Você e eu também, muitas vezes, Deus nos leva ao deserto para nos ensinar. E para inclusive nos ensinar no meio das dificuldades, onde Deus vai nos suprindo, nos sustentando dia a dia. Que daqui a pouco você começa a reclamar: ai, não aguento mais essa vida, ai, não aguento mais, ah, Deus, por que tu me trouxe aqui para sofrer? Às vezes a gente começa a reclamar, e eu estou falando por mim mesmo, que eu já fui esse reclamão. Meu irmão, para de reclamar e começa a agradecer a Deus, porque Ele te tirou da escravidão do pecado, Ele te tirou das mãos do diabo. Você era um servo de Satanás, você estava condenado ao inferno. Deus te tirou de lá com mão poderosa, Deus enviou Jesus Cristo, Deus te ama. Para de reclamar. É melhor passar algumas dificuldades nas mãos de Deus, com o Senhor te suprindo, do que ter fartura na casa do diabo. Mas tem gente que diz: eu quero voltar para lá, antes era melhor. Que é isso, meu irmão? Que é isso? Aqui não é a nossa morada, ainda não chegamos na pátria celestial. Nesse mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. A aflição não dura para sempre, o deserto não dura para sempre, mas pode se prolongar se você não tiver um coração ensinável, um coração que aprende, um coração que deixa Deus falar. Mas o povo se arrependeu, e isso é algo bom. Se você tem feito algo errado, mesmo andando com Deus, arrependa-se, confesse o seu pecado. Veja que o povo chegou em Moisés e confessou: falamos mal de ti, inclusive. Se você tem falado mal de alguém, se você tem cometido um pecado, vá, confesse, peça perdão a Deus, mas também fale para a pessoa, diga: olha, eu falei mal de ti, me perdoa, não quero mais, eu te honro, eu te respeito. Isso é importante, a gente abrir a boca e falar. Então o que acontece? Veio no versículo 7, versículo 8: disse o Senhor Deus a Moisés: faça uma serpente abrasadora
e coloque ela numa haste. E será que todo aquele que for mordido e olhar para a serpente viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e colocou sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Veja que interessante. Eram serpentes que estavam picando o povo e o povo morrendo. As serpentes representavam o efeito do pecado, a maldição do pecado, as consequências de estarmos afastados de Deus. Eram aquelas serpentes, a maldição da morte do pecado. Mas agora Deus diz: olha, você vai fazer uma serpente igual a essas que estão picando eles, só que ao invés de viva, ela vai ser uma serpente morta. Ela vai estar pendurada numa haste. É como se alguém tivesse com um pedaço de pau cravado numa serpente e depois levantado ela, para mostrar que ela foi morta, para mostrar que ela foi derrotada. Então todos que olharem para aquela serpente levantada em um madeiro, uma haste de madeira, olharem para ela, colocarem seus olhos nela, ficarão curados de todo o mal que a serpente que picá-los fazia. Sabe, queridos, o que Deus estava fazendo? Ele estava pré-anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Que um dia o pecado seria derrotado. Que um dia aquilo que estava nos derrotando seria derrotado e levantado em um madeiro da cruz de Jesus. Por isso lá em João 3:14 Jesus diz: porque do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, também o Filho do Homem vai ser levantado. Jesus está falando daquele dia que ele foi deitado sobre uma cruz, cravado nas suas mãos, cravado nos seus pés e depois foi levantado. E aí então, ali quando você olhava para Jesus, você não estava enxergando a glória do Filho de Deus, porque a glória nós veremos no dia que ele descer dos céus, mas ali você enxergava a desgraça do pecado, e o pecado encravado em um homem santo, que não era pecador, mas se fez pecado por nós. Então agora, aquele que não tinha pecado se fez pecado. Veja que o bronze não tinha nenhum erro, nenhum pecado. O bronze não tinha nada de errado, mas fez-se de bronze uma serpente, como que representando o pecado do povo, a desgraça, a maldição do pecado. E agora aquela serpente de bronze foi levantada, e todos que olhavam para ela ficavam curados. Assim também hoje, todos que olham para Jesus Cristo, que colocam os seus olhos nele, por mais pecadores que sejam, alcançam remissão, alcançam perdão dos seus pecados. Sim, olhar para a cruz de Jesus significa olhar para Jesus e dizer: tu és o meu Salvador. Sim, eu sou pecador, eu admito, mas eu preciso de ti e eu recebo a obra que o Senhor fez na cruz. Eu recebo sobre mim o perdão dos pecados, eu recebo sobre mim o lavar regenerador, eu sou purificado. Perdoa-me, Senhor, tira de mim os efeitos da transgressão, os efeitos do pecado. Senhor, eu te recebo como meu Salvador. O que o Senhor fez foi suficiente, eu sou curado, eu sou restaurado ao olhar para ti. Olhe para Jesus, nele está tudo o que precisamos. Ele já conquistou, ele já fez na cruz toda a obra necessária para a restauração da humanidade. Aleluia, aleluia. A restauração do seu coração, da sua mente que estava contaminada, que estava pervertida, impura, está em Jesus Cristo. Mesmo que você esteja ardendo, sabe, eram serpentes abrasadoras, elas traziam um calor, uma dor, uma ardência. O pecado também arde dentro de nós, inclusive com desejos maus. Mas se olharmos para Jesus, somos libertos do poder do pecado, do poder da morte, somos libertos da desgraça, da maldição. Ele nos perdoa completamente, Ele nos abençoa. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nos voltamos a Ti, Senhor, em oração hoje, dizendo que nós escolhemos olhar para a cruz,
ao invés de ficar olhando para as feridas que o pecado geraram em nós, ao invés de ficar procurando o culpado, onde está a serpente que me picou, ao invés de ficar olhando para os nossos próprios erros, nós decidimos levantar os olhos e encontrar a serpente de bronze, encontrar o Cristo vivo, aquele que morreu por mim, e olhar para Ele. Senhor, eu decido olhar para Ti. O Senhor é o meu Salvador. No Senhor está a vida, no Senhor está o perdão, no Senhor está a restauração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Dia a dia eu te recebo, e eu recebo os efeitos da tua obra completa na cruz sobre a minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa meus lábios por falarem o que não convém. Perdoa a murmuração da minha alma, a reclamação. Perdoa-me, Senhor, por todo tipo de ofensa, maldade, malícia. Perdoa-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Santifica-me, Senhor. Põe sobre mim a tua mão e estende sobre mim a tua graça. Eu preciso de ti, Senhor. Vem lavando-me, Senhor, de toda maldade, de toda impureza. Vem purificando-me, Senhor. Pai, abençoa este homem, esta mulher. Nós declaramos agora desfeitas as maldições que haviam sobre você. Aquilo que pesava sobre você é retirado agora pelo poder do sangue de Jesus. Diga assim: eu olho para Jesus. Nele está a minha salvação. Aleluia. Você é amado por Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, compartilhe esse devocional. Tem tanta gente precisando receber a palavra poderosa de Deus. Até amanhã no nosso devocional de fé.